Bem, pessoal, vamos dar início à nossa aula de renda fixa, tá? Aqui eu quero te explicar como que funciona a renda fixa, quais são as bases que você precisa entender aí para construir um patrimônio, principalmente se você for um investidor conservador, mas a renda fixa ela serve para todo mundo, tá? Então, assim, eu vou te explicar aqui como que ela funciona e eu espero que você compreenda. Se você não compreender, pode me mandar mensagem que eu vou te ajudar. Bem, a renda fixa, o principal objetivo dela é te proporcionar segurança, principalmente para o seu portfólio, e te dar liquidez em momentos de estresse ou até mesmo de oportunidades, tá? Então, a renda fixa ela deve ser usada por todos os investidores. Por quê? Ah, eu gosto de investir em ações. Beleza, mas se você tem renda fixa, quando as ações estiverem em queda, você pode usar a renda fixa para ir lá e comprar ações por um preço menor do que você pagaria se elas estivessem em outro momento, tá? Então, a renda fixa, ela é para todos os investidores, tá? Sem distinção nenhuma. E quanto à liquidez, ela é importante justamente por isso. Se você precisar do dinheiro, você tem ele ali praticamente imediato. Tá? Então, essa é outra grande vantagem da renda fixa. Bem, quando nós falamos de renda fixa, nós temos três tipos de rentabilidade. Nós temos a rentabilidade pré-fixada, pós-fixada e a rentabilidade híbrida. Patrick, mas me explica melhor como que funciona cada um deles. Explico sim. Ó, vou começar pelo CDB, e aqui o CDB é uma forma simples de explicar. O CDB ele é um título, né, um certificado de depósito bancário, onde os bancos captam o seu dinheiro, nesse caso aqui, e emprestam para outras pessoas ou empresas por uma taxa ainda maior, e aí eles ganham dinheiro nesse spread que nós chamamos, né, nessa diferença aí entre as taxas. E aí nós temos, né, como eu falei, o pré, o pós e o híbrido. Os CDBs, ele tem também nesses três tipos, pré, pós e híbrido. Só que o mais conhecido, e que provavelmente você já deve ter até mesmo investido sem saber, é o CDB pós-fixado, tá? Quando ele é pós-fixado, ele é atrelado ao CDI, ou à taxa Selic, tá? Mas geralmente não, ele é atrelado ao CDI, e o CDI ele está com base na taxa Selic, ele rende um pouquinho menor, um pouco menos, tá? É, vamos considerar o seguinte cenário, que agora nós estamos a taxa de juros elevadas, então é um cenário bem atrativo para investir em CDBs com rentabilidade aí de 105, 106 do CDI, tá? E aí, você consegue esse tipo de investimento no Nubank, no Mercado Pago, no 99Pay e nas próprias corretoras. E aí, essa é uma opção que eu gosto de fazer via CDB. Por quê? Ele te dá uma flexibilidade maior. Tá? Então, eu quero o dinheiro hoje. Você consegue ir lá sacar, se for uma conta digital. Por quê? Mas o título público ele é o mais seguro de todos. Sim, mas ele não tem liquidez imediata. E nos últimos anos nós temos vivido aí graves assim, uma série de paradas do Tesouro Público, né, do Tesouro Nacional. E aí acaba que isso prejudica a sua liquidez. Então, quando eu penso em renda fixa, é sempre o meu porto seguro de eu vou ter o meu rendimento acordado, né? E se eu precisar dele a qualquer momento, eu vou lá e resgato. E aí, então, é importante você sempre começar com um CDB. Eu quero começar com taxa Selic. Beleza, mas começa com taxa Selic, seja Tesouro Direto, seja CDB, algo atrelado aí ao CDI ou à taxa Selic. E aí, para você entender como que funciona. Se a taxa Selic subir, o seu rendimento ele vai subir. Se a taxa Selic cair, o seu título ele vai te pagar ali também, vai ter essa queda, tá? Então é muito importante se atentar a esse detalhe. Então, título pós-fixado é só você lembrar o seguinte: eu não sei quanto que eu vou receber de rentabilidade ao final desse empréstimo, desse investimento que eu estou fazendo aqui para o banco ou para o governo. Por quê? A taxa Selic ela vai variando aí de acordo com o cenário econômico, tá? Mas é sempre importante você deixar a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade ali,
porque é onde vai ter uma maior liquidez. E aí é onde eu vou te explicar agora o título pré-fixado, que você vai entender essa situação, tá bom? Então, você falou do pós-fixado, mas e o pré-fixado? Como que ele funciona, né? Então, eu tenho aqui, ó, CDB de 14%. Então, vamos considerar que a taxa de juros hoje esteja em 13%. E aí você tem um CDB que está pagando 14% com vencimento daqui a 3 anos. Quando eu invisto num CDB desse, ou até mesmo num título do Tesouro Nacional desse, eu estou travando a minha rentabilidade durante 3 anos. Então aí eu já perco uma das principais características da renda fixa, que é a liquidez. Por quê? Se durante esses 3 anos surgir uma oportunidade ou algo que eu queira fazer, uma necessidade, você pode até conseguir resgatar, só que vai depender da taxa futura de juros. E isso você não está sob o seu controle. E aí, se ela tiver maior, você vai perder dinheiro. Agora, se ela tiver menor, pode ser que você ganhe dinheiro. Mas não dá para trabalhar com essa incerteza, tá? Então, o título pré-fixado ele só é interessante quando existe, como eu coloquei aqui, ó, uma expectativa de queda de juros. Tá? Então, o Banco Central subiu demais os juros, então ele deve cair nos próximos semestres ou nos próximos trimestres. Beleza, então eu vou lá e faço esse travamento, né? Sei lá, tá 15%, eu achei um título aqui de 17%, e a expectativa é que os juros caem, então eu vou comprar aqui esses títulos de 17%. E aí, é importante você sempre olhar na sua corretora de investimentos, porque eles sempre, nesses momentos, vão fazer esse tipo de oferta, tá bom? Então, o título pré-fixado é para você que quer saber exatamente quanto que você vai ganhar ao final do período investido. Mas aí você tem que se atentar a esse detalhe, porque pode ser que essa taxa ela varie aí ao longo do tempo, e aí se você precisar ou tiver uma necessidade, né, você vai perder dinheiro. Mas caso você não, tá tranquilo, os 14% para mim é o suficiente, beleza, sem problema nenhum. Vai lá, investe e seja feliz, tá bom? E o outro tipo de taxa que nós temos são as taxas híbridas, que é composta de pré-fixado mais pós-fixado. Esse pós-fixado é sempre, na maioria das vezes, um indicador atrelado à inflação. Então, no Brasil, nós utilizamos o IPCA. No passado, houve alguns atrelados ao IGPM. Hoje é bem difícil de encontrar, só os que já foram emitidos. Então, o título atrelado considerar 6%, e se a inflação for 5%, vai fazer esse somatório aí dos 6%, que é o valor real, mais o 5%. Então, o título híbrido, ele serve para repor o seu poder de compra. Então, toda vez que você comprar, você investir, né, em um título público, um CDB atrelado à inflação, é com esse objetivo. Não, eu quero manter o meu poder de compra, porque nem sempre o pré-fixado vai garantir isso para você, tá? Mas o título atrelado à inflação, ele vai te proporcionar isso. E onde que é interessante a gente fazer o investimento em um título híbrido, né? Seja no Tesouro Direto, seja em CDB. E aí tem um detalhe importante. Dificilmente nós vamos ter CDBs com prazos muito longos, tá? Então nós vamos encontrar esses títulos mais no Tesouro Selic ou no Tesouro Público mesmo. Então é sempre importante você olhar porque o governo ele se financia através desses investimentos. Então ele precisa tá ali ofertando esses produtos para se financiar. Então ele vai oferecer períodos longos de 10, 20, 30 até 40 anos, tá? E aí você faz o investimento que você achar, eu vou me aposentar daqui 10, 20. Então ele é um tipo de título muito interessante para quem está pensando na aposentadoria, beleza? Outro detalhe importante que eu não posso deixar de falar na renda fixa, e por isso que eu sempre defendo que você comece pelos pós, é que na renda fixa, toda vez que eu vou fazer um novo investimento, eu nunca consigo fazer com a mesma taxa, porque a taxa ela vai variando dia após dia. Tá? Então hoje eu posso comprar inflação mais 6, né? Ou inflação mais 7.
eu nunca consigo comprar na mesma taxa. Então, esse é um ponto que eu acho que é uma desvantagem para quem quer investir pensando na aposentadoria. Pensando nisso, nós temos os ETFs de renda fixa, mas eu vou deixar isso para outro assunto, senão vai ficar muito longa essa aula. E aí, então, renda fixa, procurar sempre pós-fixado atrelado ao CDI, beleza? E outro detalhe importante é que os títulos, né, de renda fixa, eles são tributados de forma regressiva. Então, quanto mais tempo você deixa investido, menor é a alíquota de imposto que você paga. Mas eu tenho que pagar imposto sobre a alíquota desse investimento? Sim. E aí ela começa em 22,5% para 180 dias e termina em 15% por um período maior de 3 anos, tá? Então, nos primeiros 6 meses, eu tive ali, investi R$ 1.000, a taxa era 15%, e aí eu ganhei, não vai dar 15% porque seria um ano, né? Mas só para facilitar o cálculo aqui, então se nos primeiros 6 meses, aí deu lá 15%, você não paga o imposto sobre o valor total investido, você paga sobre o rendimento, sobre os juros, tá? Então, dos R$ 1.000, é, rendeu mais 150, então você vai pagar 22,5% sobre 150. Aí você, depois que fizer esse desconto, você tem a rentabilidade real aí do seu investimento, beleza? E aí, quanto mais tempo você deixa investido, menor é a tributação, que aí no caso é 15%, beleza? Mas pensando nisso também, dentro da renda fixa, nós temos imposto de renda. E esses produtos são a LCI e a LCA. Por quê? A LCI e a LCA, ela é importante para quê? Para te ajudar não, claro que vai te ajudar também, mas ajudar o setor imobiliário e o setor agropecuário. Então, para incentivar esses setores da economia, o governo acredita que é mais interessante não cobrar imposto sobre esses rendimentos, beleza? E aí, o que, que acontece? A LCI e a LCA ela sempre vai render abaixo do CDI, tá? Então, se o CDI está lá 14%, a LCI e a LCA vai oferecer 96, 95, 94% do CDI. E aí, só que aí entra outra vantagem, que não vai ter incidência de imposto de renda. E aí, o ganho é todo seu, você não precisa dividir com ninguém, beleza? E aí, o que acontece? No passado, recente, o que o pessoal estava fazendo? Criava a LCI e LCA de um ano, deixava lá investido e aí não pagava nada de imposto de renda. O governo foi lá e viu, opa, peraí, vocês estão aproveitando de um benefício para se beneficiar também. Né? Então o governo falou, não, tem que ser um prazo maior. Na verdade, não era nem de um ano, era 6 meses, 9 meses. Né? Então o governo, opa, aí o governo, claro, não queria ficar sem arrecadar, foi lá, tá, foi e cortou. Mas na sua corretora, se você entrar, você vai achar esse tipo de produto aqui, tá? Então, pode ficar tranquilo que quanto a esse módulo da renda fixa, ele é bem tranquilo de entender. E eu espero que você tenha entendido, que eu consiga ter transmitido aí para você essa facilidade, tá? Que aí você começa a investir. Ah, Patrick, mas eu sou perfil conservador. Então você vai investir em renda fixa. Olha o tanto de coisa que nós temos aqui. Você pode investir em títulos híbridos, em títulos pré-fixados em determinados momentos e, na grande maioria do tempo, investir em pós-fixados. Que maravilha, né? Mesmo sendo conservador, você tem aí excelentes rentabilidades. E o melhor, se você investe em um LCI, um LCA, você não paga imposto nenhum. Beleza? Então essa foi a nossa aula de renda fixa, tá, pessoal? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e até a próxima aula.